Olá, seja muito bem-vindo! Hoje a gente vai decifrar juntos as regras que protegem uma das coisas mais valiosas que a gente tem no mundo digital, os nossos dados. Pensa nesse nosso papo como um verdadeiro manual de instruções para você entender quem pode usar suas informações e, mais importante ainda, por quê. E para começar, uma pergunta bem direta, seja sincero. Você para ler aquelas páginas e mais páginas de termos de uso antes de clicar no famoso "Eu aceito"? Pois é, a gente sabe que a maioria de nós simplesmente rola a tela até o final e clica. Mas é exatamente ali, nesse clique, que a gente entrega um monte de informações sobre a gente. Então, a grande questão é, para onde vão todos esses dados? O que as empresas realmente fazem com eles? Bom, a resposta para isso tem nome e sobrenome, LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E olha, não precisa se assustar com a sigla, viu? Ela não é nenhum bicho de 7 cabeças. Na verdade, ela é o nosso livro de regras, feita para proteger você. Ok, vamos mergulhar nisso de vez. A LGPD deixa muito claro que as empresas não podem sair usando nossos dados de qualquer jeito. Cada uso, cada tratamento, que é o termo técnico, precisa de uma justificativa bem específica. Pensa que é como um jogo de cartas. Para fazer qualquer jogada com seus dados, a empresa precisa ter uma carta válida na mão. E quantas cartas válidas existem nesse jogo? Exatamente 10. O artigo 7º da LGPD lista 10 situações, 10 bases legais que autorizam o uso dos seus dados, nem mais nem menos. E você vai ver que elas fazem todo sentido. O primeiro grupo de regras é aquele que de alguma forma começa com uma ação sua. A mais famosa, claro, é o consentimento, o seu sim claro e direto. A gente vai falar muito mais sobre ele daqui a pouco. Mas também tem a execução de um contrato. Sabe quando você compra algo online? Você dá seu endereço e a loja precisa desse dado para cumprir a parte dela no contrato, que é te entregar um produto. Simples assim. E a mesma lógica vale para a proteção do crédito, tipo quando você pede um financiamento e seus dados são analisados. Agora, o segundo grupo de regras envolve obrigações. Às vezes, uma empresa precisa usar seus dados simplesmente porque a lei manda. É por isso que uma loja precisa emitir uma nota fiscal com seu CPF, por exemplo. O governo também pode usar dados para executar políticas públicas, como organizar uma campanha de vacinação ou pagar um benefício social. E claro, seus dados são essenciais para garantir um direito seu ou de outra pessoa num processo na justiça. E, por fim, o terceiro grupo de regras olha para um bem maior ou para a sua própria segurança. Seus dados podem ser usados para proteger a sua vida, numa emergência médica, por exemplo, ou para a tutela da saúde, quando um hospital precisa acessar seu histórico. Eles também são fundamentais para estudos e pesquisas que ajudam toda a sociedade, de preferência de forma anônima. E, por último, tem uma base legal bem importante, o tal dos interesses legítimos, que é um caso especial que a gente já vai desvendar. Certo, agora vamos dar um zoom na regra mais comum e talvez a mais poderosa que você tem na mão, o consentimento. O seu sim não é só um clique qualquer, ele tem um peso enorme e regras bem claras definidas pela lei. Então a pergunta de $1 milhão é: o que a LGPD considera um sim válido? Bom, ele precisa ser 3 coisas. Livre, ou seja, sem nenhuma pressão. Informado, você precisa saber exatamente para que está dizendo sim. E inequívoco, não pode deixar nenhuma dúvida. É como se você desse a chave de um quarto específico da sua casa, e não a chave mestra que abre todas as portas. E olha só como a lei é direta nesse ponto. Está escrito lá no artigo 8º. Aqueles termos de uso super vagos que dizem algo como autorizo o uso dos meus dados para qualquer coisa, isso simplesmente não tem valor. A LGPD diz que essas autorizações genéricas são nulas, ou seja, inválidas. E para que o seu consentimento seja de fato informado, a empresa é obrigada a te dar um mapa completo. O artigo 9º da lei exige que eles te expliquem de forma bem clara para que exatamente vão usar seus dados, como e por quanto tempo eles vão compartilhar com mais alguém e, super importante, quais são todos os seus direitos. Se faltar isso, o seu sim pode não valer. E agora vem a parte mais legal. O controle está sempre na sua mão. Você deu consentimento, mas se arrependeu ou mudou de ideia? Sem problema nenhum. A lei garante que você pode voltar atrás e revogar essa permissão quando quiser. E o processo para fazer isso tem que ser de graça e super fácil. Nada de formulários gigantes ou taxas escondidas. Ok, a gente já entendeu que o consentimento é poderoso. Mas, será que as empresas precisam sempre pedir a sua permissão? A resposta é nem sempre. E é aí que entra aquela outra regra que a gente comentou, o tal do legítimo interesse. Mas calma, isso não é uma carta branca para usarem seus dados como bem entenderem, muito pelo contrário.
O legítimo interesse, como o próprio nome diz, só pode ser usado para objetivos legítimos e em situações bem concretas. Por exemplo, uma loja online pode analisar o que você já comprou para te recomendar produtos parecidos. Ou um serviço pode usar seus dados para prevenir uma fraude na sua conta. A ideia é que o uso do dado traga um benefício claro para você ou para a segurança de todo mundo, e não só para a empresa. Então, qual a grande diferença na prática? Com o consentimento, a sua permissão clara é a chave de tudo, e você pode pegar essa chave de volta quando quiser. Já no legítimo interesse, a permissão não é pedida diretamente, mas existe um teste de equilíbrio que é fundamental. O interesse da empresa nunca jamais pode passar por cima dos seus direitos e das suas liberdades. A sua proteção vem sempre em primeiro lugar. E essa base legal tem limites muito rígidos. A empresa só pode usar os dados que são estritamente necessários para aquele objetivo específico, nada mais. Ela precisa ser transparente e te informar sobre esse uso. E o mais importante de tudo, esse tratamento de dados nunca pode ferir seus direitos fundamentais. É uma ferramenta de equilíbrio, não de abuso. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que você precisa levar daqui? Primeiro, o uso dos seus dados não é aleatório, tem que seguir uma daquelas 10 regras. Segundo, o seu consentimento tem que ser específico. Diga não para autorizações genéricas. Terceiro, exija a informação clara. Você tem o direito de saber o porquê, o como e com quem. E quarto, e talvez o mais importante, lembre-se sempre que você está no controle e pode retirar sua permissão a qualquer momento. Da próxima vez que aquela caixinha de "eu aceito" pular na sua tela, eu espero que você olhe para ela de um jeito diferente. Agora você conhece as regras do jogo. Você sabe que o seu sim tem poder e que você tem direitos. A pergunta que fica no ar é, sabendo de tudo isso, você vai clicar do mesmo jeito?